Um novo tempo, no novo programa O Divã de André Kepp. Olha o tema de hoje. Ainda estou aqui. André, mas esse não é o nome daquele filme que concorre ao Oscar, com a atriz também concorrendo ao Oscar. E a forma que eu vou abordar pode te surpreender. Uma forma bem particular de abordar, um jeito bem interessante, porque todos os filmes podem ter várias interpretações, eu dou uma interpretação bem interessante, eu acho que poderá te surpreender. Ainda estou aqui, é o tema de hoje. Vou fazer uma rápida apresentação minha, eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Então, vou começar trazendo uma fala, da Fernanda Torres. A atriz Fernanda Torres, que concorre ao Oscar de melhor atriz, pelo seu papel no filme Ainda Estou Aqui, disse numa entrevista que nós podemos assistir esse filme sendo de direita, sendo de esquerda ou de centro. E a primeira impressão que eu tive, eu pensei, puxa, é difícil, É difícil que um filme não tenha uma ideologia por trás e tudo mais, porque quando eu vi esse comentário, eu não entendi muito bem, porque geralmente os filmes são feitos com uma ideologia, por trás, seja de esquerda, seja de direita. Só que eu refleti, e depois entendi que o que ela disse poderia ter um fundamento, sim, um fundamento muito interessante. Considero ela muito inteligente e ela fez um comentário realmente muito inteligente. Depois eu entendi o que ela transmitiu e esse filme permite várias interpretações. E eu vou por um caminho que pode te surpreender. Eu trarei algumas interpretações. Por exemplo, o título do filme é, como você sabe, Ainda Estou Aqui. Mas, o que ainda está aqui? Olha que interessante, Ainda estou aqui, mas o que ainda está aqui? Vamos ver. Será que desde aquela época, porque o filme é feito na época de 1970, fala sobre ditadura, censura, prisões, todos esses temas, Então, o que ainda está aqui? Será que é a censura? Então vamos ver se faz sentido. Naquela época havia uma censura e algumas palavras ou afirmações não podiam ser expressas, porque a censura cortava e retirava. Então havia uma censura que cortava, retirava palavras, expressões, tudo que soasse como se fosse uma crítica ao governo e tudo mais. Agora, será que isso, a censura ainda está aqui? Vamos perceber uma coisa que acontece na atualidade. Na época atual, certas palavras não podem ser ditas em algumas plataformas. Você não pode falar essas palavras, porque a censura atual corta e retira. Então, ainda estou aqui. Será que não é relativo à censura? A censura ainda está aí? Quer dizer, a censura que parecia ter sido eliminada, pelo menos por um período, será que não voltou? Então, em certas plataformas, você não pode falar determinadas palavras, são cortadas, o programa pode ser retirado do ar. Ainda estou aqui, será que é a censura? Então, a censura ainda está aqui na atualidade. Talvez por um período ela foi de certa forma removida, mas parece que ainda está aqui.
Então faz sentido a gente pensar, bom, ainda estou aqui, ainda está aqui a censura? Vamos pensar em outras coisas. Segundo, e aí um tema mais delicado, prisões aleatórias. Nesse filme, o marido de Eunice Paiva, que foi representada por Fernanda Torres, né, ela faz o papel da Eunice Paiva, é preso por suposto envolvimento com movimentos revolucionários. Então, sim, ele estava envolvido com movimentos revolucionários, mas foi preso aleatoriamente, aparentemente para investigações. Será que na atualidade existem prisões aleatórias? Existem. Existem presos por envolvimento com movimentos de protesto? Existe. Tudo isso existe ou já superamos? Não. Naquela época dos anos 1970, sim, tinha prisões aleatórias, né? Quem o governo não gostava por ter uma outra ideologia era preso. Na atualidade existe isso? Parece que prisões aleatórias ainda estão aqui. Então, naquela época, alguns indivíduos que não concordavam com o governo, com a ideologia do governo, eram presas. Parece que ainda temos isso, né? Talvez por um período não tivéssemos mais, mas parece que voltou ou não voltou. Se você está ouvindo pelo YouTube, pode colocar no comentário. Você acha que não? Você acha que estamos num momento de total liberdade? Ou é um momento que repete aquela fase anterior, mas com outra ideologia, de uma outra forma, vamos chamar assim? O que você acha? Terceiro, será que o ainda está aqui, ou ainda estou aqui, são as famílias em sofrimento? No filme Ainda Estou Aqui, Eunice Pacheco sofre muito a ausência de seu marido, Rubens Paiva. Então, como você... acho que vale a pena assistir, sim. E como você assistirá, ele é preso, né, num determinado dia, e eles nunca mais recebem notícias dele, né? Mas isso abalou, evidentemente, toda a família. Eunice Paiva era mãe de 5 crianças. Bom, não apenas Eunice, mas todos os 5 filhos sofrem a ausência definitiva de Rubens Paiva. E a pergunta que eu coloco é a seguinte: na atualidade existem famílias que sofrem pela ausência de seus familiares? Presos aleatórios pelos seus movimentos de protesto, isso existe? Temos isso na atualidade? Ou não? Também está vendo posteriormente pelo YouTube, você pode colocar nos comentários. Não, André, acho que não. Ou não, André, acho que sim. Eu acho que sim. Bom, ou tudo isso acabou e era uma realidade apenas dos anos 1970. Nos anos 1970 isso existia. Hoje não existe mais. Coloque nos comentários e aí você vai colocar a sua opinião, e eu tenho total respeito por todas as opiniões, mesmo aquelas que sejam contrárias à minha posição, que digam, não, André, não tem mais nada disso, só tinha censura no passado, familiares desesperados com pessoas presas no passado, perseguições políticas só havia no passado, só nos anos 1970, isso não existe mais. Coloque a sua opinião e eu respeito totalmente. Porque, veja bem, o que eu estou colocando é o seguinte: o filme pode ser muito atual, mas não nesse sentido que muitos pensam. Pode ser muito atual, revelando algo que está acontecendo, que acontecia nos anos 1970. Portanto,
famílias em sofrimento por prisões ainda estão aqui. Então ainda temos uma série de problemas de 1970, dos anos 1970, na atualidade. Só que de uma outra forma. Não é da mesma forma, né? Por isso, eu concordo com a Fernanda Torres quando ela disse que podemos assistir o filme. Sejamos de direita, de esquerda ou de centro. Então, eu entendo que o problema apontado vai além das ideologias. Vai além da ideologia de direita, vai além da ideologia de esquerda. Não precisa ser entendido de forma ideológica, até porque ele é bem realista. Então, o Walter Salles, né, ele resolveu fazer de uma forma bem realista, e não de uma forma assim melodramática, não é uma novela, mas ele fez de uma forma bem realista. Esta realidade dos anos 1970 ainda está aqui com outras formas. Então subiu outras formas, mas essa realidade ainda está aqui. E aí você pode escrever concordo, discordo, acho diferente, penso de outra forma, etc. Se estiver acompanhando pelo YouTube. Mas uma parcela da população não percebe, como alguns não percebiam nos anos 1970. Então, do mesmo jeito que nos anos 1970, muitas pessoas diziam, não tem prisão, não tem censura, etc., porque não viviam isso na pele. E eu, claro, acompanhei muita coisa nos anos 1970, e a partir de então, né, eu acompanhei toda aquela realidade que houve, mas acompanho a realidade que existe na atualidade. Então, posso estabelecer comparações de algo vivido, não de algo que eu vejo em livros, né? Outro aspecto que quero destacar no filme Ainda Estou Aqui é que se trata de uma obra bem realista. Então a preocupação foi fazer algo bem de acordo com a realidade dessa família, o que essa família realmente viveu. Então é todo feito na perspectiva da família. O que a família viveu, como a família agiu, como reagiu a tudo o que aconteceu. Inspirada no livro de mesmo nome, né? Então, evidentemente, o livro se chama Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva, que foi justamente o filho de Eunice Paiva, e que viveu toda essa situação. Então ele depois escreveu o livro Ainda Estou Aqui, o filme é sobre este livro. Filho de Eunice Paiva. Bom, e o que é surpreendente, o que é muito positivo? Não é um melodrama barato, mas é uma encenação bem realista de tudo o que aconteceu com a família Paiva naquela ocasião. Então, o filme é feito da forma mais realista possível, sem entrar em melodramas, né? Agora, será que teremos um filme no futuro ou no presente bem realista sobre o que acontece no Brasil na atualidade? Então, o que está acontecendo hoje em dia, que não pode nem ser comentado muito, né? Não pode ser muito falado, não pode ser muito comentado. Determinadas palavras que você fala nas plataformas são cortadas. Dependendo do programa, o programa inteiro pode ser cortado da internet. Então, será que vamos ter um dia a possibilidade de termos um filme que descreva a realidade atual, que mostre o que está acontecendo no Brasil na atualidade? É uma pergunta, né?
No momento atual, não é possível. Evidentemente que nesse momento atual não é possível por causa da censura atual. Mas em breve poderemos ter um filme assim. Eu digo em breve porque você sabe como é essa mudança, né, política que acontece, né? Então, talvez em breve já possa ser feito um filme assim. No momento não é possível pela censura. Independente de direita ou de esquerda, precisamos nos posicionar contra a censura. Então veja bem, a censura, nós devemos nos posicionar contra a censura, independente se somos de direita ou de esquerda. Nós devemos nos posicionar a favor da liberdade de expressão. Então, os dois podem falar? Podem. Pessoas mais à direita podem falar? Podem. Pessoas mais à esquerda podem falar? Podem. Então vamos sempre ser a favor da liberdade de expressão e nunca da censura. Então o problema da censura é independente da ideologia. E também precisamos nos posicionar contra prisões aleatórias. Nós precisamos nos posicionar contra prisões de pessoas inocentes, que não são criminosas. Então isso precisamos ter esse posicionamento. Como havia na época um posicionamento de muitas pessoas que eram contra essas prisões, porque nessas investigações, tá certo que nos anos 1970 havia algumas informações, mas muitos inocentes foram presos, é claro que foram. Então eles eram investigados na época pelo DOI-CODE, né? E muitos eram completamente inocentes, mas tinham amigos envolvidos e tudo mais, e na época atual também. Então nós precisamos ser contrários a todo tipo de censura e a todo tipo de prisão injusta, independente de ideologia. Então nós podemos nos unir, sim, e aí que eu entendo que o comentário da Fernanda Torres tinha razão. Nós podemos nos unir, seja que tenha ideologia de direita, seja que tenha ideologia de esquerda, contra os abusos dos poderes. Então Fernanda Torres tinha razão de afirmar que esse filme deve ser assistido por pessoas de direita, de esquerda, de centro, né? No Brasil tem um centrão, né? Tem pessoas que gostam do centrão, coisas desse tipo. Então, ou então, por exemplo, tem muitas pessoas que falam de uma terceira via, né? Veja bem, terceira via seria algo que não seria nem tanto para a direita, nem tanto para a esquerda, seria também um meio, mas não um meio tipo centrão. E algumas tentativas de terceira via que foram aplicadas talvez não deram muito certo, mas não significa que não haja essa possibilidade. Porque até o conceito de direita e de esquerda está ficando um tanto quanto confuso. Eu apresentei isso para vocês no programa. A China cresceu, ela tem o Partido Comunista Chinês, mas ela cresceu a partir de um modelo capitalista. Na economia foi capitalismo de Estado, podemos chamar assim. Então ela cresceu pelo capitalismo, que é visto como algo de direita. E hoje, né, o presidente norte-americano faz sanções que vão contra o livre mercado, que era aquilo que era visto como de direita. Então, o liberalismo econômico, a livre iniciativa e o livre mercado. Então, esses conceitos estão ficando um tanto quanto misturados. E isso que nós precisamos também prestar atenção. Então, realmente, nós, enquanto população, seja que é de uma posição política, seja da outra, nós precisamos tomar cuidado com os abusos dos poderes. Então, nos unir, parar com essa contínua briga, né, de um lado para o outro, e irmos contra os abusos de poderes.
seja que esse poder seja da esquerda, seja que é um poder de direita, precisamos ir contra os abusos. É uma forma da população, independente da ideologia, se unir contra os abusos do poder. Então, esse filme pode ser muito atual nesse sentido. Não no sentido exatamente que aparece num primeiro momento, mas pode ser atual nesse outro sentido. Escuta, vamos permitir que os poderosos abusem da população até quando? Para que os abusos de poder que aconteceram nos anos 1970 e acontecem na atualidade não se perpetuem, né? O termo perpetuar, não se tornem perpétuos, não se tornem contínuos, infindáveis, né? Então nós precisamos, sim, nos manifestar contra os abusos do poder. Não importa se é de esquerda, se é de direita, não importa. O poder, os poderosos não podem abusar da população. Não podem fazer o que querem com a população. Então, não importa a ideologia de cada um, o que importa é a população unida, combatendo todos os abusos de poder. Então é nesse sentido que eu entendo que sim. Num primeiro momento, eu não tinha entendido muito bem essa fala da Fernanda Torres, mas agora eu entendo que sim, que tem muito fundamento e que nós podemos interpretar dessa forma. Vamos nos posicionar de maneira contrária à censura, seja de direita, seja de esquerda. Vamos nos posicionar de forma contrária a prisões aleatórias, seja de direita, seja de esquerda. Vamos nos posicionar de forma contrária a todo abuso de poder, seja de direita, seja de esquerda. E aí sim poderemos nos unir, a população pode se unir, em vez de ficar dividida nos extremos, e se defender de poderes que abusam da população. E não aceitar esses poderosos abusando da população, seja de direita, seja de esquerda. Então, por isso eu entendo que sim, ela estava com toda a razão de colocar dessa forma. Então, não importa se é de direita, esquerda, centro, vamos assistir o filme e vamos combater todos os abusos de poder, seja de direita, seja de esquerda. E entendendo esta mensagem, eu acho que sim, eu acho que ela tem toda a razão, entendo que ela tem toda a razão, quando colocou dessa forma. Não importa a ideologia, veja o que aconteceu e que provavelmente está acontecendo. Se as pessoas estão percebendo ou não é outra coisa. Mas já aconteceu e provavelmente está acontecendo na época atual, evidentemente de uma outra forma, não da forma idêntica à do filme. Bom, espero que o tema de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.